rápido, gostoso e diferente, né, Renata? Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Bem, você? Tudo ótimo. Vamos fazer hoje um bolo de chocolate com creme de avelã e um quindão. Tá tudo no micro-ondas? Tudo no micro-ondas. Com tudo que você tem em casa aí, dá pra levantar e fazer agora e assistir junto com a gente. Agora, micro-ondas, tem gente que se assusta quando a gente fala que é no micro-ondas. É tão fácil de usar, mas a gente tem que saber o tempo certinho de cada ingrediente, cada receita, né? Isso, exatamente. O micro-ondas, ele é o contrário do nosso forno, né? Da forma de cocção. Ao invés de cozinhar primeiro por fora para cozinhar depois por dentro, ele começa de dentro para fora. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente passa o ponto mesmo de deixar muito tempo. A potência errada, de repente. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aí. E o que acontece? Vira quase pedra. Exatamente. Esfriou, né? Empedrou. É isso aí, é que nem aquele pãozinho que às vezes a gente vai naquela esperança, né? Coloca no micro-ondas, se não comeu ali em 2 segundos, já era. Nesse caso, a esperança é a primeira que morre. Não é a última, porque na hora que você abre o micro-ondas e espera esfriar, já era. Vamos anotar os ingredientes, começando com o bolo de chocolate, ó. A gente vai usar 3 colheres de sopa de creme de avelã, 3 colheres de sopa de creme de avelã, 3 colheres de sopa de leite, 4 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sopa de café, desculpa, ó, louca aqui, 1 colher de café de fermento para bolo. A cobertura, 1 colher de sopa de creme de avelã e 1 colher de sopa de leite. Só isso. Agora o quindim, ó, quindim de caneca. A gente vai usar 4 colheres de sopa de coco ralado seco, 2 colheres de sopa de leite, que a gente vai usar para hidratar esse coco, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 ovo pequeno, 4 gemas, meia colher de chá, hein, gente, é um tiquinho de nada, de margarina e 1 gota de essência de baunilha. Tem que pegar com conta-gota mesmo. Na verdade, a gente até foi um pouco mais generoso aqui na nossa gota. Mas é porque aqui fica evaporando, né? Até você usar, vai ficar 1 gota, praticamente, Exato. né? Depende do que você vai fazer. Se você vai tirar realmente essa pelinha do ovo, é que a gente quis apresentar aqui uma receita bem prática, né? Pra não colocar vários empecilhos de, peneira, gema e tal. Então a gente fez com a gema ali, com a pelinha mesmo. Tá. Então é melhor colocar uma baunilha pra disfarçar aquele gosto que pode ficar de ovo. Agora, se eu tirar a pele da gema, não preciso colocar nem baunilha se eu não quiser. Não precisa colocar. Se quiser aromatizar com alguma outra coisa, se quiser colocar uma bebida, ou se não quiser colocar nada também. Por onde começaremos? O bolo? Vamos começar pelo bolo? Vamos. Então vamos lá. Você já faz na própria caneca? Já faço aqui na caneca e já coloco direto ali no micro-ondas. É que a sua caneca é meio gigante. É, uma caneca da depressão, né? Essa é. Aquela caneca pra gente afogar as mágoas mesmo. Mas se eu quiser fazer numa canequinha menor, uma xícara, comum. E com uma receita dessa, eu consigo quantas xicarazinhas? Isso, na verdade, essa daqui é proporcional para 1 caneca, tá? A gente tá fazendo aqui nessa um pouco maior pra deixar uma visibilidade um pouco melhor e tal. Mas é a mesma quantidade de uma pequena? Mesma quantidade. Pra essa enorme, que a gente precisaria de 2 ou mais. Tá? Pra preencher assim totalmente. Então não vai ficar cheiona. Não vai ficar mais ou menos na metade. Até porque ele cresce bem pouquinho. Essa receita aqui especificamente, ela tem algumas peculiaridades. Quando a gente tira do micro-ondas, a gente olha e fala, nossa, eu acho que ela tá crua. Mas na verdade não tá, porque ela tem aquela textura de brownie mesmo, sabe? Aquele bolo bem molhadinho. E engraçado do micro-ondas, quando a gente faz o bolo no micro-ondas, é isso. A gente põe o dedo e tá meio úmido ainda. Exato. Aí com o próprio calor que ainda tem na massa, ele acaba de cozinhar, né? Isso, exatamente. Essa era a principal informação. Você manter depois, deixa ele 2 minutinhos assim, tampado, enquanto você prepara a caldinha ali, que ele já vai terminar de cozinhar. Mas a textura dele é aquela molhadinha mesmo, não é aquele bolinho. Gente, sequinho, a gente vai fazer no micro-ondas, mas é diferente. Assim como você faz o arroz e tudo fica com uma textura um pouco diferente, o bolo também fica. Mas fica muito bom. Fica muito gostoso. Fica um bolo estilo brownie mesmo, bem molhadinho. E creme de avelã, pelo amor de Deus, né? Nossa, é maravilhoso. Tudo que a gente faz com isso fica bom, né? Isso aqui é muito de Deus, gente. Essa eu gostei. Não é? Vendo por esse ângulo, é.
Ó, tô misturando aqui o creme de avelã. Importante Com você ter um leite. creme de avelã de qualidade. Por quê? Porque se ele tiver uma proporção pequena de cacau aqui, ele vai dar uma textura completamente diferente no resultado final. Porque Tá. aqueles outros que a gente compra, às vezes, muito mais baratos, eles têm muita gordura vegetal. E aí o bolo vai ficar engordurado, né? Fica aquela coisa meio gosmenta, né? Não fica com aquela textura gostosa. Então agora eu tô misturando aqui pra dissolver. Uma dica legal pra você que tá em casa e adora usar esse creme de avelã também, é que a temperatura desse leite vai fazer com que você tenha dois resultados diferentes. Se você misturar agora assim, ele vai virar como se fosse uma ganache, Kátia. Tá. Porque Que o é a leite tá calda. frio. O leite tá, na verdade, na temperatura ambiente. Tá. Quanto mais você aquecer esse leite, mais rápido ele vai se incorporar aqui ao chocolate. Se você colocar, de repente, menos quantidade, ele gelado, ele vai endurecer. Porque ele vai fazer com que esse chocolate cristalize. Então você pode fazer até bolinhas para de repente rechear brigadeiro e Ah, tal. que delícia, né? Então fica uma dica bacana, É, né? Um produto vamos bem fazer. versátil. E muito bom, né? Ó, mexeu já, creme de avelã com leite, temperatura ambiente, então, do creme de avelã. Isso. Creme de avelã do leite. É, o creme de avelã, se põe na geladeira, não dá. Vira uma pedrinha. É, difícil, né? exato, ele fica muito duro. Então o ideal é deixar fora da geladeira. guardar fora mesmo. O Então, problema é que cada vez que a gente passa perto do pote, dá uma colherada. ai, nem me fala, isso aqui é uma tentação. Eu ainda que trabalho com isso, olho pra esse pote. Ontem mesmo a minha filhinha antes de dormir falou, ah, eu quero uma colheradinha daquele produtinho mágico. O produtinho mágico é bom, né? Ai, meu Deus do céu, tava do lado da nossa cabeceira, acredita? É, então, acredito. Nossa senhora. Ó, agora vamos colocar aqui a farinha. Tá. Não adianta ser farinha integral, tá, gente? Tem que ser farinha Eu sei- branca. Não, vai dar certo, mas não vai agregar muitos nutrientes aqui na É. nossa receita calórica. É, nessa hora aqui, vamos pro tradicional mesmo. Deixa eu passar o resto. Só falta aqui o fermento. Agora vamos incorporar aqui devagarzinho. E não vai ovo, né? Não vai ovo, porque já que tem gordura aqui suficiente, então a gente não precisa da textura do ovo. E fica uma massinha pesada mesmo, né? Fica que nem uma massinha de bolo. É. Essa receita você pode fazer no forno também, Também cara. vai ficar legal, né? Ela fica como se fosse uma torta. Fica bom. bem legal, e só com esses ingredientes aqui. Mas o bom de fazer no micro-ondas, a gente faz pouco e a gente come só o que tem. É, Às vezes você lógico. faz um bolo grande, toda hora você passa e come um pedaço. Não é verdade? Faz uma canequinha cada um, acabou na canequinha, acabou. Não, é prático, né? Quando você vai fazer alguma coisa, o que eu escuto, eu tenho uma amiga que não gosta de cozinhar. Não? Ela fala, eu não cozinho porque eu tenho que lavar a louça depois. Então só aqui lava não a tem caneca. desculpa. É, então. A potência que você usa é alta mesmo ou não? É, o ideal é a gente cozinhar numa potência um pouco menor. Tá. Pra tomar cuidado aqui com a cocção. Ó, então ele vai ficar com esse resultado aqui. Nessa texturinha, tá? Isso. E agora micro-ondas já é. Quantos minutos? Vamos colocar um, tá? Tá. Vamos colocar na nossa potência média aqui. Potência média, então 50%. Isso, um minutinho minuto e liga. e liga. Vamos fazendo a cobertura enquanto isso? Vamos fazendo. Aqui eu tenho o creminho de avelã. Ou você quer fazer o quindim antes? Você que manda. Não, você quem sabe. A receita é sua. Bom, então vamos fazer o... Quer fazer o Vamos quindim? fazer o quindim? Vamos. Porque aí depois, você diz que quando tira do micro-ondas, espera um minutinho enquanto faz a calda. Foi isso que eu pensei, Isso, né? pra ele terminar de cozinhar direitinho, Tá, né? tá bom. Aqui eu também tenho um outro bowl, que foi inclusive o que eu fiz, aquele que tá exposto ali. Tá. Tá? Se você Não o quiser... do furinho de orifício central, o outro. Isso, compacto. esse eu trouxe só pra realmente ilustrar a mesa, mas o de micro-ondas mesmo é aquele que tá ali, tá? Mas eles como parecidérrimos, É, então, fica com a... né? Você Mesma que textura. conhece, você vai perceber que muda um pouquinho, porque ele fica um pouco mais denso, ele não fica tão cremoso quanto o outro, Mas ele né? fica bem brilhantinho, tanto quanto. Fica né? assim. E a gente coloca o coco, então também já agrega um pouco mais de sabor, né? Tá bom. Então, aqui eu tenho as nossas gemas, As 4 gemas. que eu tá? vou colocar aqui com a pelezinha mesmo, tá? Mas tá se você bom. em casa preferir não gostar nada de ovo, tira. Mais um minuto, Vamos você dar uma acha? olhada? Vamos ver como ficou? Ó. Ah, ó. Vou mostrar pra elas. Ó, gente, ainda Deixa eu só falta um pouco. mostrar aqui pra câmera como aqui no meio ele já tá começando, Ó lá. ó. Dá pra ver aqui, ó, que tá começando Ó, a tá textura? começando já a cozinhar. Então agora a gente vai voltar mais um minutinho no mesmo esquema, mesma Só um? potência. Um minuto e pronto. Ligou. Tá. Tá? Então, gemas. Aqui as nossas gemas, o nosso ovo inteiro, Tá. O nosso açúcar. Isso.
Deixar tudo perto. E esse aqui, esse coco, a gente vai colocar aqui pra ele dar uma hidratadinha, enquanto a gente mistura esses outros ingredientes. Hidrata tão rápido, né, Renata? E ele fica muito mais gostoso. Às vezes é uma dicasinha que a gente usa pra outras coisas também, até pra fazer beijinho. Já comeu aquele beijinho que às vezes não deu tempo de hidratar e fica até ruim, crocante? Né? Não gosto não. Então, legal, uma dicasinha. Pode ser na água também, tá? Tá. Vamos dar uma espiada nele, quem tá cheirando, né? Por isso que eu olhei pra trás e falei, Quem cozinha já... Ó, tá lá. Quase, só mais um pouquinho. Gente, tá vendo que o miolinho ainda tá brilhantinho, ó? Acho que vai dar mais uns 20 segundos, né? Eu acho que agora ele finaliza. Ai, que cheiro bom. Esse micro-ondas também é uma delícia de trabalhar, né? Ele é muito bom. É bom. Então, agora falta a colherinha de manteiga. Isso. Essa daqui é aquela manteiga aerada, por isso que eu coloquei um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Ela é menos concentrada. A baunilha. Nossa baunilha. Se você tiver fava aí em casa, nossa senhora, melhor tá bom, ainda. Né? Ó lá, vamos espiar ele. Pode ver. Será que deu? Vamos ver. Ó, tá ótimo. Ó, mas o miolinho, o centro continua meio brilhantinho, né? Ó lá. Deixa eu tirar aqui pra ver se ele não tá enganando a gente, ó. Não, ó. Que agora ele acaba de assar, né? Que delícia, menina. Então agora eu vou deixar ele aqui descansando. Essa é a aparência dele mesmo, úmida em cima, tá? Ele não vai ficar sequinho que nem aquele bolo que a gente tira do forno. Tá bom. Então eu vou colocar ele aqui. Vamos deixar ele um minutinho lá. Isso. Enquanto isso, a gente pode fazer a caldinha pra finalizar ele? Aí pode ser. Aí depois a gente monta o quindim. Isso. Aí ele vai... Que enquanto assa o quindim, eu como o bolo de chocolate. Aí depois acabou, já como o quindim. Só comendo, né? Só, basicamente. Esse você quer experimentar quentinho ou você prefere aquele da mesa mais... O bolo de chocolate? O quentinho. Quentinho, né? Apesar que o quindim eu também gosto quente, frio, gelado, de qualquer jeito. Quindim eu prefiro ele mais friozinho, mas o bolo de chocolate eu acho que fica com aquela textura de petit gâteau, né, que a gente gosta. Bom, né? Se colocar uma bolinha de sorvete, então, ali em cima. Menina, olha. Ai, Kátia. Bolinha de sorvete vai bem com quase tudo. Se você tem aí na geladeira, duvido que você não tenha esses ingredientes aí em casa pra fazer hoje. Dá pra fazer hoje. Depois do jantar, todo mundo na sala, você fala, já volto. Quando volta com bolo pra todo mundo. Gente, quando a sogra chega em casa, você fica desesperada, fala, ai meu Deus, preciso impressionar, quer fazer uma né? média. Aí você vai pra cozinha e volta com isso. Não tem sogra que não se alegre, não hein, mesmo. Gente? Então, ó, não tem segredo, é só misturar devagarzinho pra ele ficar assim bem brilhante. Creme de avelã com leite. Bem incorporadinho, isso. E agora eu vou jogar aqui em cima pra terminar a felicidade, Negócio chato isso, né? Olha isso. Terrível, chato. E pronto. Agora é só ser feliz. Agora vou pegar uma colherinha. Pascoal, será que essa colher pra mim, por favor? Vai, melhor do que eu dar a volta. Obrigada. A preguiçosa. Vamos ver a textura desse bolo, ó. Ele fica como um petit gâteau mesmo, ó. Deve estar quente demais, mas eu vou assim será mesmo. Que não vai? Quer que eu pegue o outro pra gente mostrar? Não, deixa eu dar uma colherada nele aqui pra gente mostrar como ele fica depois que ele esfria, porque ele dá uma... Mas ele fica tipo um brownie. Fica, ó. Deixa eu pegar aqui uma colheradona desse aqui pra gente conseguir mostrar, ó. Ó, gente, fica tipo um brownie. Vamos ver se... Nossa, mas ele consegue pegar aqui dentro. Olha, mas fica fofinho também. Ó o meu, ó. É um creminho, né? Ele fica bem levezinho, não fica aquele brownie maçudo, sabe? Tá bom, hein? Gostou? Não, amei. Gente, que delícia! Olha isso, nossa. E que fácil, né? Colocar a criançada pra fazer isso, fazer pro namorado, fazer pra mãe. Um jantarzinho especial, bom. Cabe em qualquer ocasião, né? Nossa senhora, é muito bom. Vamos fazer o quindim? Vamos embora. Que delícia. Então aqui já deu até tempo de hidratar o nosso coco. Verdade. Mas ninguém disse que é tão gostoso, tão fácil de fazer. Não é? Tão simples e quentinho, realmente, acho que fica ainda melhor. Nossa, divino. Então, ó, o quindim é outro que tem também umas dicas especiais aí. Tá. Se você cozinhar demais, ele vai ficar parecendo um omelete, tá? Uma omelete. Então você não pode, você tem que ficar de olho pra que na textura certinha. Isso, pra ele ficar daquele jeito ali, pra ele desmoldar legal, pra ele ficar com aquela camadinha um pouco mais cremosa embaixo.
O que vai acontecer no quindim, tanto no forno quanto no micro-ondas, é que esse açúcar aqui precisa caramelizar. Aqui ele não vai caramelizar tanto quanto no forno. Sim. Mas um pouquinho precisa, tá? Se eu quiser fazer no forno, a receita é a mesma. Olha, a receita precisa sofrer um pouquinho de adaptação. Tá. Eu tenho algumas disponíveis lá, mas é praticamente isso aqui, os ingredientes são os Não mesmos. difere muita coisa, só a proporção, Só vai né? mais gema. Tá, do que essa, né? É, vai mais gema. Gente, isso aqui é mexer na mão. Não precisa nem batedeira, não precisa de nada. Nada. Nem ficar só... descansando, como antigamente fazia, nada disso. Nada. Agora vamos lá. micro-ondas. Potência, qual é do micro-ondas? Potência também sempre média. Média? Pra gente não colocar muito calor aí. Tá. Esse foi o que demorou um pouquinho mais pra mim, tá? Mas vai depender aí do seu micro-ondas. Às vezes o seu é um pouco mais potente, um pouco menos. De Então, 1 em 1 também. De 1 em 1. Então esse aqui a gente vai colocar 1 e vai dar uma mexida, tá? Pra gente distribuir esse calor e ele continuar cozinhando essa Aí gema. põe mais um. Aí depois eu ponho mais um. Tá bom, então eu já volto. Tá Gil, ótimo. prova isso aqui. Não. Bom, voltando aqui com a Renata Ibanez. Então, só lembrando, mexemos aqueles ingredientes todos do quindim, hidratando o coco. Foi 1 minuto por micro-ondas, temperatura média. Vou mostrar como ele tá ficando aqui, ó. Você já mexeu uma vez? Mexi uma vez. Ele Mexeu tá uma cozinhando. vez. Ó. É bom mostrar, porque senão você em casa vai achar que não tá dando certo. Ó, e tá. Tá vendo, ó? Então já mexeu uma vez, agora volta pro Volta. micro-ondas. Mais 37 segundos que é o tempo restante, né? Isso. Vou ficar de olho aqui nele ficar. pra ele não cozinhar. Aí você tem que ficar de olho também pra ver direitinho qual é a textura que a gente tem que deixar ele, né? Exato. Agora você tem que ficar aqui, ainda mais que eu não conheço esse micro-ondas, então vou ficar aqui namorando. Mas você sabe o que é engraçado? Dependendo do horário que a gente usa o micro-ondas, Ele é mais potente, ele né? é mais ou menos potente, É mesmo. né? É que aqui no estúdio tem muita luz, então dá uma diferença. Ó, ainda não. Ele só tá facinho, né? Solta então. Só que se a gente deixar ele cozinhar demais, ele vai grudar. Porque ele não vai ter mais aquela película embaixo de creme, né? creme. Do ovo com açúcar. Então ele vai grudar, vai ficar Então ele tem que muito ficar maçudinho. soltinho, mas ao mesmo tempo cozido, né? Isso, exatamente. Pra gente não comer o ovo, O né? cheirinho tá de cozido. É. Tá quase, mais um pouquinho. Mas tem 2 segundos. Mas... Olha, se a gente deixar ele aqui, eu acho que a gente pode até tirar já e deixar ele vai- você experimentar o outro. Por quê? Põe a mão aqui no bowl. Ele tá extremamente Muito quente. Então, se a gente colocar mais um pouco ainda, pode ser que ele passe. E aqui, Mas, ó, ó, ele tá quase bom. só com o calor da tigelinha, Ele vai terminar de ele cozinhar. vai terminar de cozinhar. Eu tenho que tampá-lo? Se possível, sim, porque a gente vai concentrar esse vapor aqui dentro para que ele cozinhe por igual, né? Vamos provar o quindim? Vamos experimentar. Que delícia, hein? Nunca pensei em fazer quindim no micro-ondas. micro-ondas. Diferente, né? E a validade? Posso guardar por Quer que eu quanto corte tempo? mais um pedacinho, que estava exposto? Ah, eu acho que é praticamente igual ao outro, Ao outro, né? né? Porque é gema, né? Então ele é perecível. Mas com amarelinho, Vou até hein? cortar. Esse daqui a gente fez com gema caipira, né? Ah, tá. Tá vendo? Gostou? Ele tem uma textura Olha, mais A diferentezinha, textura né? é diferente, mas o sabor é igual. É, bem parecido, né? Muito bom. Eu vou até experimentar também, que eu não comi desse. Olha, ele divide até como quindim tradicional. A parte mais macia em cima e a mais concentradinha de coco na parte de baixo, ó. O que difere? O quindim tradicional, essa parte de cima, fica mais molhadinho, mais um creminho. Vamos até cortar pra mostrar pro pessoal que esse aqui eu fiz do método tradicional. Olha lá. Então, pra gente mostrar que ele fica realmente bem parecido, né? ó? Fica parecido. O sabor é o mesmo. É bem parecido mesmo. O sabor eu vou te dizer que não muda não, gente. É muito bom. Muda um pouco a textura. Mas tem gente que até quando faz no forno, gosta dele mais durinho. Vai de Então, paladar, Kátia, mas né? olha só, uma receita que a gente Não, demora uma adorei. hora pra fazer no forno, a gente consegue um resultado tão bom no micro-ondas, por que não fazer, E outra, né? Com um número muito menor de gemas, né? Sem dúvida. E na versão tradicional você precisa do quê? 18 gemas? É, muito colesterol, gema, hein? né? Pelo amor de Deus. Arrasou. E os cursos como obrigada. estão? A gente tem algumas datas marcadas. Tem? Bom. Tem sim, tá tudo disponível lá no site, no meu Facebook. Tá. E eu vou passar o Instagram para o Tá pessoal bom. acompanhar o nosso trabalho. A gente trabalha com a venda de bolos e tal. É chef_Renata Ibanez, com S no Chefe, final. underline, Renata Ibanez, com S no final. E você consegue Isso aí. pegar tudo. E o site qual é? É renataibanez.tv. É um portal. renataibanez.tv. Parabéns. Muito Muito bom, obrigada, viu? Divino. Kátia. E prático, né? Isso é legal. Beijo, Obrigadão. obrigada, viu? Mas